Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal. Estou com uma meta de bater 100 inscritos até o final do ano. Será que dá? Deixem o like e comentem aí, isso me ajuda muito, obrigado. Hoje eu trago uma história que foi publicada em 2003 no extinto selo Max da Marvel, que foi ali uma tentativa da Marvel de publicar histórias para um público adulto. Foi criada em 2001, após a Marvel ter saído do Comics Code Authority e ter estabelecido o seu próprio sistema de classificação de revistas com total liberdade criativa para os autores. A história em questão é uma do Deus do Trovão, Thor Vikings. Essa minissérie foi feita em 5 partes, escrita pelo Garth Ennis e desenhadas pelo seu colaborador Glenn Fabry, que foi o capista de Preacher, a obra máxima de Ennis. Vamos lá. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Nossa história começa em 1003 depois de Cristo, na Noruega. Uma mulher toda espancada, com vozes de homens falando que os homens já foram mortos, junto com as crianças. E as vozes estão se perguntando o que eles irão fazer com as mulheres. Claro, depois de abusá-las, elas iriam ser mortas também. Vemos então o que de fato está acontecendo. Um bando de vikings saqueando e matando uma aldeia. O líder pede para que matem todos rápido, pois eles precisam achar alguma coisa para comer. Ali na aldeia tomada, os vikings estão comendo e bebendo após a matança, enquanto pedem silêncio, pois o líder, Harold Jackenson, iria se pronunciar. Harold Jackenson faz um discurso sobre como os seus homens são desprezados pelo povo de Laxstad, e como os moradores choramingam para o rei quando os vikings tomam à força alguns pertences do povo. Afinal, eles arriscam suas vidas e velejam centenas de quilômetros para batalhar contra os ingleses e os gauleses. Jackenson, olhando para os corpos dos moradores que seus homens enforcaram, ele se pergunta: o que o povo de Laxstad tem a dizer agora? Vemos do lado de fora da cabana que um homem velho sobreviveu. Os vikings se perguntam o que será deles agora. Afinal, o rei pode decretar uma retaliação a seus atos. Harold Jackenson fala que até isso acontecer, eles não estarão mais ali naquelas terras. Eles partirão para um novo mundo, longe da Islândia e mais longe da Groenlândia. Lá as leis não favorecem a ralé, e lá eles poderão ser vikings. O velho escuta tudo do lado de fora, enquanto os vikings gritam de entusiasmo. Já é de manhã. Os vikings estão entrando em sua embarcação rumo ao novo mundo, quando eles escutam um grito. Era o velho que sobreviveu. Harold Jackenson se pergunta quem é o velho. Um outro viking fala que ele é o sábio da vila, e que ele não estava tão morto como ele achava. O velho começa a xingar Harold, dizendo que sabe quem ele é, e que sabe para onde ele está indo. Harold, com calma, pede um arco. O velho sábio começa a amaldiçoar Harold e sua tripulação. O velho está com uma faca e uma pedra única nas mãos. Ele corta o seu braço, fazendo com que o sangue escorra sobre a pedra. Ele faz uma espécie de maldição, entoando que a tripulação de Harold sinta uma dor perpétua, que ele navegue pela eternidade e que nunca ache a terra prometida. A flecha de Harold acerta o peito do velho sábio. Harold, sem dar a mínima bola, pede para que recolham os remos e desfraldem as velas, que eles irão partir. O velho segue amaldiçoando Harold e sua tripulação, mesmo ferido no chão. No mar adentro, Harold e seus homens navegaram, deixando um rastro de sangue rumo ao oeste. Porém, dias se passaram, dias que se tornaram meses. Porém, nada de avistar em terra firme, só água e seu horizonte. Algo estranho estava acontecendo. As marcas do tempo começaram a ser vistas no casco do navio. Os vikings começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Água e comida já estavam escassa. Uma viagem que não tinha fim. No entanto, Harold, como o líder, não se intimidou. Depois de muito tempo no mar, após cruzarem com diferentes tipos de embarcações tão avançadas que eles não conseguiam compreender, os vikings sabiam o que eram e o que tinha acontecido, e sabiam para onde estavam indo, e sabiam o que fariam quando chegassem lá. Enfim, Harold e seus vikings avistam terra firme. Sua longa trajetória chegou ao fim. O então sonhado mundo novo, que ele saquearia e mataria, finalmente está diante de seus olhos. Nova York, ano de 2003. Harold e seus vikings que foram amaldiçoados, agora como zumbis imortais. Os vikings chegaram até o porto sul de Manhattan. As pessoas ali acham muito interessante aquela embarcação, se perguntando se é uma réplica ou se estão gravando um novo filme. Um rapaz chega perto perguntando o que eles estão fazendo com aquele barco ali. No instante que Harold enfia a espada na cabeça do rapaz. Harold diz que há muito tempo ele não sente o ferro rasgando o osso e pede para que sua tripulação mate todo mundo. Algumas pessoas ao redor acham que aquilo não passa de uma pegadinha ou coisa parecida, enquanto tem gente gritando para correrem. Os vikings começam a matar
matar todo mundo que estava ali perto. Até que a polícia chega. Um policial sai do carro e começa a pedir reforços. No momento em que é acertado por um machado no meio da cara. A policial pede para todo mundo sair dali. Harold e seus homens vêm caminhando pelo porto. A polícia atira contra Harold. Harold corta a cabeça da policial como se fosse nada. Harold Jenkinson pega a cabeça da policial e começa a se perguntar que lugar é aquele onde enviavam mulheres para lutar, onde torres de concreto e aço se erguiam como montanhas, onde as pessoas se locomoviam com carroças de ferro ao invés de cavalos. Mais policiais chegaram ao local. Harold para o carro com uma das mãos. O viking levanta o carro como se não fosse nada. Harold olha para dentro do carro com os dois policiais e percebe o quanto aquele mundo é frágil e diz que aquele é seu mundo agora, jogando o carro no rio. O tempo passou e nada se podia fazer contra Harold e seus vikings. Muita morte e destruição já foi feita. A pilha de corpos só aumenta. Harold pegou uma mulher para abusar dela. A mulher grita de desespero, implorando por sua vida. Naquele instante o céu fica escuro. Um raio atinge Harold e uma voz surge dizendo para que parem. Era o deus do trovão, Thor, dizendo que irá mandar aquelas criaturas para as entranhas da terra. Thor manda a menina ir embora. Thor fala que não sabe quem são e nem de onde vieram, mas que o que eles estão fazendo ali é claro para ele. Harold reconhece Thor e o chama de deus do trovão. Harold Jenkinson ri como se gostasse do que estaria por vir. Harold Jenkinson pergunta ao deus do trovão se ele faz ideia de quem ele seja. Thor fala que acredita que ele seja um verme que foi cuspido de Hel. Harold fala que nunca sentiu o solo gelado da morte e desafia Thor, dizendo que se ele o acha um verme, por que ele não ataca? É exatamente isso que Thor faz. Thor com seu martelo e seus raios acerta um golpe potente em Harold. O zumbi faz questão de não se mover um músculo para desviar. O que vemos depois do golpe do deus do trovão são seus pulsos totalmente quebrados, com os ossos saindo para fora. Harold debocha dizendo que esse som não foi o seu crânio sendo quebrado. Percebemos que os zumbis, além de imortais, são muito fortes. Harold manda seus vikings saquearem tudo enquanto ele cuida de Thor. O deus do trovão está com uma dor insuportável em seus braços. Harold o dá um soco. Os vikings começam a causar o terror na cidade. Saques, pilhas de corpos, mortes, nada podia conter a insaciável fome de destruição que aqueles seres imortais podiam fazer. Os zumbis começaram a invadir todos os tipos de locais, academias, ônibus escolares, não importava o que ou quem estivesse em suas frentes, a morte era certa, sem nenhum pingo de compaixão. Thor está no chão com suas mãos dilaceradas. Harold diz para Thor que sem suas mãos para levantar o martelo ele é inútil, sem relâmpagos, sem poder de voo, sem meios de golpear seu inimigo. Harold fala que a única coisa que restou ao deus é fugir. Porém, Thor discorda e o dá um chute em Harold, e em seguida Thor o dá um soco na cara, após uma cabeçada. Porém, nada parece surtir efeito no viking zumbi. Thor está no chão. Harold empunha sua espada para acertar Thor. Em um bar, uma televisão passa uma espécie de jornal, onde o âncora do jornal estava dando a notícia do que estava acontecendo na cidade. A invasão desses seres esquisitos que vestem armaduras antigas e que estão destruindo tudo o que aparece em seus caminhos. No entanto, vemos que o jornal é invadido naquele exato momento pelos vikings e um dos zumbis corta a cabeça do âncora. Os clientes assistindo à televisão no bar estavam comentando sobre o que aconteceu, no que naquele momento, alguns dos vikings invadem o local e começam a matar todas as pessoas do bar. O deus do trovão está todo machucado. Harold fala para Thor que ele não é digno de morrer por sua espada e que, pelo visto, ele é um covarde fraco e que deve ser por isso que Thor se esconde no mundo dos humanos. Afinal, o povo de Asgard não aceita alguém tão fraco lá. Thor de fato está todo arrebentado. Harold pega Thor pela cabeça e o arrasta e o joga contra um pilar. Thor está com seu rosto todo deformado. Harold percebe o martelo de Thor, uma arma digna de lendas. Harold tem uma ideia. Vemos que o exército está chegando em Manhattan. Os vikings aparentemente estão se reunindo em um único local perto da baía. A polícia está indo para o local. Porém, eles se deparam com um pequeno problema. Uma pilha de cabeças bloqueando a rua. Harold arrasta Thor até a baía. Ele amarra o martelo com uma corrente no braço de Thor. Afinal, só o deus do trovão pode erguê-lo. Harold fala que isso não irá matá-lo. Porém, é mais uma forma de humilhação. Afinal, Thor terá que rastejar até a superfície, se lembrando de quem fez isso com ele. Harold dá um chute no deus do trovão. Thor começa a afundar nas águas, enquanto o viking ri, dizendo que ele construirá seu reinado ali. Harold estava esperando pelos policiais e os militares. Harold pede que seus homens assumam suas posições na embarcação, pois é hora de decidir tudo. Como mágica, a embarcação viking começa a sair da água e a voar como um avião. Dizem as lendas que os vikings possuíam magos em sua tripulação. O navio viking começa a voar para cima dos policiais. No chão, o comando
comando para disparar é dado. Harold ri em sinal de contra-ataque. Da boca do dragão entalhado na embarcação viking, começa a sair uma rajada de fogo. O fogo começa a evaporar alguns policiais. Os vikings começam a saltar da embarcação. Uma luta entre espadas e balas começa. Do céu, os aviões militares disparam. Porém, nada surte efeito contra esses mortos-vivos. A batalha acaba de maneira rápida. As forças policiais que eram para proteger a população nada pôde fazer. Os poucos que sobreviveram acabaram fugindo. As pessoas com medo só restaram se esconder em suas casas e torcer pelo melhor. Harold teve o início de seu reinado. À noite vemos uma agitação na água. No cais, Thor sai da água com o martelo enrolado em seu pescoço. Ele está todo destruído. No que alguém aparece em sua frente. Era o Doutor Estranho. Ele diz ao Deus do Trovão que eles precisam conversar. Vemos então um jornalista falando da Greenpoint, no Brooklyn. Do outro lado do rio está Manhattan. Afinal, os vikings fecharam todas as entradas para a ilha de Manhattan. Esse jornalista está com o prefeito da cidade. O jornalista está questionando o prefeito qual é a posição dele com relação à crise atual que está acontecendo. O prefeito, até que de maneira calma, fala que há sempre um alarde desnecessário quando esse tipo de ameaça acontece, e que no final os mocinhos sempre fazem a sua parte. Ou seja, o prefeito está menosprezando a situação, dizendo que tudo vai ficar bem, e que não precisa se preocupar, pois ele até já chamou os Vingadores. No que naquele exato momento, uma flecha atravessa a cabeça do prefeito. Foi a flecha de Harold. Ele o acertou com apenas uma tentativa. A cidade de Manhattan estava tomada pelos vikings. Aquele era o reinado de Harold. As pessoas não podiam fazer nada. Porém, algo incomodava Harold. Ele sentia que algo estava faltando em seu reinado. Até que ele olha para um grande edifício. Afinal, que rei não precisa de um trono? Somos levados à residência do Doutor Estranho, no Sanctum Sanctorum. Strange questiona o Deus do Trovão que seria a morte da palha. Ele escutou Harold dizer quando jogou Thor no rio. Thor fala que é um termo nórdico que é usado quando alguém morre dormindo, ou seja, a morte de um covarde. Porém, Thor repara em uma coisa e questiona Strange. Se ele estava lá quando ouviu essa frase, por que Strange não fez nada para impedir a destruição de Manhattan? O mago fala que logo de cara sabia que não poderia fazer nada contra aquelas criaturas. Doutor Estranho está lendo um livro que parece ser de magias e conta que Thor se curou depressa. O Deus do Trovão se levanta e fala que precisa voltar, pois ele precisa fazer alguma coisa. Strange fala que essa não é uma boa ideia, pois ele levaria uma surra bem pior. Strange fala que essas criaturas são praticamente indestrutíveis e que de fato eles são vikings. Thor pergunta se o mago não tem nenhum feitiço que possa ajudar a acabar com aqueles zumbis. O mago fala para o Deus do Trovão cuidar em dar marteladas enquanto ele cuida das magias. Doutor Estranho pede para o Deus do Trovão o seguir. Strange e Thor adentram uma porta que os leva a um local como se estivessem dentro de uma onda. Thor fica impressionado com aquele lugar e pergunta ao mago o que é aquele lugar. Strange fala que aquele local é um lugar onde o tempo flui como um rio. Doutor Estranho fala que ali eles podem encontrar o que eles precisam saber, tomar o que é necessário e depois devolver. Strange começa a olhar a água se locomover, procurando durante o tempo o momento que aqueles vikings começaram a sua jornada e como eles se transformaram em zumbis imortais. Strange encontra. Thor confirma que de fato aqueles zumbis eram nórdicos, mas não explica como eles se tornaram tão poderosos. Até que eles veem o fatídico dia em que o sábio da vila jogou uma maldição sobre os vikings com uma pedra rúnica. Strange explica que o problema foi a morte logo em seguida do velho sábio, pois a porcentagem de sangue que era para ser usada foi muito maior do que era para ser. A magia sobre os vikings ficou muito mais poderosa. Afinal, após a morte do velho, a pedra continuou absorvendo seu sangue. O Deus do Trovão se questiona se mesmo assim tanto sangue foi capaz de manter vivo uma tripulação por séculos. Strange fala que talvez o que tenha deixado o feitiço mais poderoso seja o fato de estar atrelado a almas humanas. Thor culpa o velho sábio pelas desgraças que está acontecendo. Strange fala que o velho fez isso por vingança. O mago se questiona o que ele pode fazer. Thor, indignado, se pergunta como que o sangue de um velho vingativo pôde causar tantos problemas. Doutor Estranho escuta aquela frase de Thor e abre uma luz em sua cabeça. Strange fala que o sangue do velho é a chave para acabar com todos os problemas. O mago fala que o sangue do velho alimentou a pedra e é o que mantém o encantamento. Eles não podem voltar no tempo e impedir que o velho faça o encantamento, pois isso é contra as regras. Porém, não os impede de ir adiante, além da morte do velho, e ver aonde os seus ancestrais, aqueles que possuem o mesmo sangue que ele, estão. Thor fala que então a única coisa que pode acabar com o feitiço seria o próprio material genético do velho sábio. Strange fala que sim, e diz que ali eles podem pegar qualquer coisa contanto que depois devolva. E é isso que eles fazem. Doutor Estranho e Thor começam a procurar por descendentes do velho sábio. Somos levados a uma aldeia, onde vemos os vikings se preparando para partir. Porém,
Porém, vemos uma mulher, entre aspas, viking, pedindo para que esperem por ela, pois ela também quer participar. Os vikings, os homens, olham para ela e dizem que ela não pode ir, pois ela é uma mulher. Os vikings falam que eles já falaram para ela centenas de vezes. Sigrid diz que não é justo, pois segundo ela é mais forte que muitos que estão na embarcação, e que muitos que estão na embarcação não conseguem derrubar uma ovelha com um só golpe. Um dos aparentemente moradores da vila, chamado Ragnar, fala que eles não conseguem derrubar uma ovelha, porém, eles fazem xixi de pé. Os homens ali começam a rir. Ragnar continua falando que mulheres não são boas para o combate, e a manda ir brincar de boneca ou coisa parecida, no momento em que Sigrid perde a paciência e o dá um soco. Sigrid aparentemente cegou Ragnar. No final das contas, os vikings foram embora sem ela. Sigrid está chateada falando com seu pai. Ela fala que talvez foi amaldiçoada a não conhecer a emoção da batalha. Seu pai fala que aparentemente sim. Afinal, Sigrid é uma donzela. Vemos ali que seu pai quer que ela arrume um marido. Porém, não é o que ela quer. Ela quer aventurar o mundo, conhecer outras terras. Sigrid fala que provavelmente passará sua vida toda naquela vila sendo alvo de chacota. Afinal, ela só queria, pelo menos uma vez em sua vida, participar de uma batalha de verdade. Naquele momento, uma coisa estranha acontece. Ela começa a desaparecer diante dos olhos de seu pai. O pai fica sem saber o que aconteceu. Thor questiona o que o mago fez com Sigrid. Strange fala que ela está segura. Doutor Estranho segue buscando mais descendentes do velho sábio. Agora, séculos à frente, seu DNA se espalhou por toda a Europa. Thor se pergunta que era eles estão agora. Strange fala que é a era dos cavaleiros teutônicos. O mago vê um candidato promissor, Magnus, da Dinamarca. Temos ali o deslumbre do cavaleiro matando os blasfemadores. Magnus segue matando ali as pessoas de um vilarejo que não crê em Deus. Após a, entre aspas, purificação daquele vilarejo, Magnus e seus homens estavam se dirigindo à França, no que naquele exato momento, Magnus começa a desaparecer aos poucos. Thor fica meio desconfiado daquele cavaleiro, porém, Strange fala que ele tem potência. Doutor Estranho segue avançando no tempo e se surpreende com a próxima figura que possui a linhagem sanguínea do velho. Estamos em 1945, Segunda Guerra Mundial, uma batalha aérea, caças americanos, ingleses e alemães no céu. Temos ali o Eric, um soldado nazi e mais alguns homens. Seus aviões foram abatidos pelos americanos. Eric tenta avisar seus companheiros da emboscada, porém é tarde demais. O caça de Eric seria destruído também e ele morreria. Só que bem na hora, Eric e seu caça começam a desaparecer. Strange fala que eles estão bem perto dos tempos atuais. Thor fala que está preocupado com Strange ter recrutado apenas 3 pessoas. O mago fala que existiram centenas de milhares de pessoas com a linhagem sanguínea do velho sábio. Porém, ele não quer buchas de canhão, e sim os mais fortes da linhagem. Sem mais enrolação, Doutor Estranho fala que o trio espera por eles ali perto. Em Manhattan vemos os Vingadores, totalmente feridos pelos vikings. Capitão América pede um médico para o Homem de Ferro. Os fuzileiros começam a se perguntar se nem os Vingadores deram conta, o que eles poderiam fazer. Vemos ali uma aeronave sobrevoando Manhattan. Eles ficam tristes quando veem aquela cena através de seus binóculos. O que os vikings fizeram com os fuzileiros? Os vikings arrancaram a cabeça dos soldados e as colocaram em estacas, com um símbolo, sinalizando que aquele agora era o território de Harold Jackinson. No limbo dimensional do Doutor Estranho, temos ali o Eric tentando concatenar o que estava acontecendo. Eric faz um resumo para ver se entendeu. Eric fala que um bando de vikings imortais apareceram em Nova York e que Strange e Thor voltaram do tempo e identificaram a causa do problema, sendo um velho mago que amaldiçoou os vikings, fazendo com que vivessem para sempre, e que o único jeito de derrotar esses zumbis seja através única e exclusivamente por guerreiros que possuem uma linhagem de sangue, e por isso chamaram Sigrid, uma donzela guerreira, o cavaleiro teutônico Magnus e ele próprio Eric, um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial. Eric acha que bateu a cabeça e aquilo era um sonho. Thor fala que as dúvidas de Eric são normais. Eric, com mais questões, se pergunta como que eles estão conseguindo se comunicar. Afinal, eles são de tempos diferentes. Strange fala que aquele é um de seus encantamentos. O mago mostra através do rio mágico a Eric, Magnus e Sigrid o que estava acontecendo em Nova York naquele momento. Os vikings matando todo mundo. E diz a Eric que ele não está sonhando. Doutor Estranho fala para Thor que deixe os 3 conversarem, que eles têm algumas questões para resolver. E fala que tanto ele quanto Thor têm coisas mais importantes para fazer agora. Eric continua achando que tudo aquilo não é real. Uma interação entre Eric, Sigrid e Magnus começa. Sigrid olha para o caça de Eric e fala que ela acredita que aquilo é uma águia de ferro que foi domada pelos homens. Magnus a corrige dizendo que não, que aquilo é uma nave movida por feitiçaria. Eric os corrige dizendo que aquilo é um caça, 190, e os pede para concentrar
entrar no assunto principal. Magnus fala que aquele garanhão alado possui o sinal sagrado da cruz. Sigrid aponta para o símbolo nazi e fala que também possui o sinal de Triskele, um símbolo nórdico da morte e do renascimento. Eric fala que aquele símbolo não tem nada a ver com vida. Ele fala que seu país está sendo governado por um louco que vendeu sua alma para o demônio e que os homens que ele enfrentava vieram acabar com eles. Porém, infelizmente, eles precisam matar muitos civis inocentes para fazer isso. Mesmo assim, Eric torce para que eles façam isso o mais rápido possível. Eric pergunta a Sigrid e Magnus se eles vão mesmo topar entrar nessa loucura. Sigrid fala que os vikings estão matando criancinhas. Eric pensa e diz que talvez seja bom lutar por algo decente pelo menos uma vez na vida. Rua 42, Oeste. Era o terceiro dia de reinado de Harold Jackenson. A matança não para, a cidade virou um inferno. A população restante vivia com medo. Eram tratados como gado. As pessoas oravam para que quando os vikings chegassem, não fosse para pegar sua família, que seja a do vizinho. Harold, por algum motivo, está convocando os homens que são mais altos. Alguns homens não entendem. Harold fala que quer aqueles com os ossos grandes, que os leve para dentro do prédio. Um dos homens que estava sendo levado para dentro do prédio olha para o céu e vê os helicópteros militares sobrevoando o local. Porém, eles não fazem nada. O homem grita dizendo por que em nome de Deus eles não os ajudam. No limpo dimensional, vemos que o Doutor Estranho está preparando um tipo de feitiço. Enquanto Sigrid, Eric e Magnus retornam após uma conversa. Eric fica sem entender como Sigrid e Magnus conseguem encarar toda aquela loucura como se nada tivesse acontecendo. Sigrid fala que de onde ela vem, duendes surgem à noite e levam criancinhas para outros mundos, e que o Kraken vive nas profundezas esperando levar marujos para Hell. Magnus fala que de onde ele vem, ele não passa uma semana sem queimar um idólatra fazendo feitiçaria, e completa que viajar pelo tempo não é tão estranho. Sigrid fala para Eric que ele monta uma águia de ferro e o pede para abrir mais a cabeça. Magnus pergunta ao mago se aquilo era um caldeirão. Strange fala que é um caldeirão cristão, abençoado pelo Papa. Strange pede que Sigrid, Magnus e Eric derramem seu sangue naquele caldeirão, pois do mesmo jeito que o sangue do velho mago potencializou o encantamento da runa, o sangue dos três também irá fortalecer o seu encantamento. Doutor Estranho fala que suas armas se tornarão terríveis, suas armaduras se tornarão indestrutíveis, suas forças serão além de qualquer compreensão. Thor alerta ao mago que aquilo é magia das runas, traiçoeira, algo que não pode ser menosprezado. Strange fala que os poderes que nutrem as runas são estranhos e que não possuem nenhuma consideração pela humanidade. Ou seja, a magia que contém nas runas deturpa e interpreta o encantamento de maneira errada, causando outro tipo de efeito. O encantamento que era, ainda que velejais por 1000 anos, eles nunca encontrariam a Terra Prometida, depois de 1000 anos o encantamento os levou a Nova York, agora como zumbis imortais. Strange pede para que bebam aquela poção. Eric questiona o mago de como ele sabe que não irá dar errado como aconteceu com o velho sábio. Strange fala que o velho era um amador e ele é um profissional. Todos bebem a poção, inclusive Thor. Em seu trono, Harold observa seu novo reino. Ao horizonte ele via aquela quantidade de terra, gigantescas cidades ao horizonte. Um sentimento de luxúria tomava o seu corpo. Em sua mente o que ele precisava fazer era avançar e tomar posse daquelas terras. Porém, misturado àquele sentimento de vitória, havia um outro sentimento. Alguma coisa estava a caminho. Em seu trono ele aguardava. Ele sabia que algo recairia sobre ele em breve. Nossos heróis chegam a Nova York. Sigrid está impressionada com o que ela vê. Um mundo diferente do seu. Thor fala que aquela visão não é nada comparada com o que ela verá. Nossos heróis são surpreendidos por alguns vikings. Sigrid questiona se são essas criaturas. Thor diz que sim. Um dos vikings grita para o deus do trovão. Strange fala que isso significa se Thor quer apanhar mais. Thor enrijece sua afeição. Strange fala que agora é com eles. O pau começa a cantar. Sigrid e Magnus partem para cima dos vikings. Thor percebe que sua força está conseguindo rivalizar com a do viking. Harold está em sua embarcação voadora, mandando içar as velas junto de sua tripulação. No que naquele exato momento um viking foi arremessado contra a embarcação. Bate ali um certo desespero em Harold. Uma chuva de tiros é disparada contra a embarcação e a tripulação de Harold. Era Eric em seu caça 190. O barco de Harold começa a pegar fogo. Eric percebe do porquê foi chamado ali, abater o barco viking. No que um grito estridente de Thor é ouvido a quilômetros, gritando por Jackenson. Thor, Sigrid, Magnus e Eric estão prontos para colocar um fim nesse caos de uma vez por todas. Nós somos levados à Casa Branca em Washington. Vemos que o presidente dos Estados Unidos ordenou que fossem jogadas bombas atômicas na cidade de Nova York. Porém, o almirante responsável pelo disparo das bombas está reticente e acredita que isso
pode ser uma atitude precipitada. Afinal, quando uma bomba dessa é disparada, ela solta partículas radioativas, que podem se alastrar e chegar inclusive em Washington. Afinal, eles estão a menos de 300 quilômetros de distância. Vemos ali que o presidente da América é totalmente alienado. Não está medindo os prós e contras. Bom, Thor, Magnus e Sigrid estão descendo a machadada nos vikings zumbis sem dó nem piedade, enquanto Eric e seu caça 190 está atacando o navio mágico de Harold e sua tripulação zumbi. O Doutor Estranho está observando a batalha. Dois jovens abrem a porta de suas casas e veem tudo aquilo, e dão de cara com Strange. Os meninos se perguntam o que são essas pessoas. Strange fala que é a libertação da cidade. A donzela viking é Sigrid, o cavaleiro teutônico é Magnus, e o outro é o deus do trovão, filho de Odin, Thor. O mago pede para os meninos voltarem para dentro, pois as coisas podem ficar feias. Magnus, Sigrid e Thor estão dando conta daqueles zumbis podres. Sigrid pergunta ao deus do trovão onde está o sujeito que Thor gritou seu nome. Thor fala que ele ainda está no céu e que talvez Eric consiga o derrubá-lo. Thor, com raiva em seu rosto, termina falando que assim que sua embarcação for abatida, Harold Jackanson é dele. Eric no céu dispara contra a embarcação voadora. Porém, apesar de danificar a embarcação, não é suficiente para derrubá-la. Os vikings retribuem a hostilidade jogando flechas contra o caça de Eric. Os vikings ficam bravos com Eric e começam a disparar mais flechas contra seu caça. Eric já está quase sem munição. O motor de sua aeronave foi atingido. Ele começa a cair. Eric começa a se perguntar de como ele foi se meter nessa encrenca. Do chão, Magnus, Sigrid e Thor observam a batalha de Eric contra o barco viking. Sigrid está com inveja, pois toda a ação ficou com Eric. Thor começa a achar muito estranho a atitude de Harold. Afinal, por que ele não está se oferecendo ao combate? Afinal, da última vez ele não hesitou em enfrentar o deus do trovão. No que, naquele exato momento, Harold aparece por trás de Thor, o surpreendendo e atravessa sua espada no peito do deus do trovão. Magnus e Sigrid vão para cima de Harold, porém, ele debocha dos dois, derrubando-os facilmente. Harold olha para Thor no chão, debochando dos guerreiros que ele trouxe para o enfrentar. Thor se levanta com seu martelo empunhado e acerta uma martelada em Harold. O deus do trovão manda Harold se levantar, pois ele ainda não terminou. O zumbi grita. Harold fala para Thor que ele arrastou sua carcaça para fora do rio e percebe que os ferimentos de Thor estão curados e que ele está muito mais forte do que antes e também muito mais resistente. O viking fala que isso pode ter sido obra do mago que ele viu mais cedo. Porém, para Harold não importava. Ele parte para cima do deus do trovão e enfia sua mão dentro do ferimento no peito de Thor. O deus grita de dor. Thor, em uma demonstração de superação, consegue arrancar o braço de Harold com um golpe de seu martelo. A embarcação dos vikings continua a perseguir o caça de Eric, chegando o momento em que os zumbis começam a pular da embarcação para cima do caça de Eric. O alemão começa a disparar com sua arma contra os vikings, mandando-os sair de cima de sua aeronave. Chega o momento em que Eric percebe que precisa sacrificar sua aeronave. Ele começa a voar em direção à embarcação viking. E antes que os zumbis que estavam em cima de seu caça consiga pegá-lo, ele pega um paraquedas e se joga da aeronave, fazendo com que seu caça colida com a embarcação viking. Uma explosão acontece, destruindo assim o barco viking e grande parte da tripulação zumbi de Harold. Eric olha aquela explosão de seu paraquedas. Harold e Thor seguem sua batalha. Thor fala para Harold que sua tripulação e sua embarcação foram destruídas e que ele será o próximo. Harold discorda do deus do trovão. Ele morde o braço de Thor arrancando um pedaço. Harold fala que não tem como ele ser morto, pois os vivos morrem. Os mortos duram para sempre. Harold agarra o pescoço de Thor e fala que seu reinado vai muito além de um bando de cadáveres e de uma embarcação, que aquela é sua cidade, sua terra prometida. A força de Harold é impressionante. Porém, diante de Harold surge Sigrid, Magnus e Eric. Harold os pergunta se eles vieram ali para ajudar Thor. No entanto, Sigrid, Magnus e Eric dizem que não, que Thor não precisa da ajuda deles. Afinal, ele é o deus do trovão. Harold se distrai por um segundo quando Thor pega sua mão. Thor dá um soco tão forte que Sigrid, Magnus e Eric não entendem aonde Harold foi parar, se questionando se ele escapou. Porém, Thor fala que sabe onde Harold está. Nisso, temos uma visão do espaço. Harold está vagando fora da Terra. Após o caos, vemos o Strange em sua residência falando que haverá pesadelos por muito tempo. Afinal, ninguém passa por tudo isso e sai ileso. Mas que no final eles têm que ver o lado positivo, se é que há algum. Eric fala que essa é a hora deles voltarem para suas eras. Doutor Estranho manda eles se prepararem no portão mágico. Há uma despedida de Sigrid, Magnus e Eric com Thor. Eric fala que talvez essa seja a última vez que eles o veem e os deseja boa
boa sorte. Os três entram no portal mágico. Thor, meio que triste, fala que não será a última vez, pois eles são guerreiros e que irá ver eles em Valhalla. Sigurd, Magnus e Eric retornaram para suas eras, e temos ali o deslumbre de suas mortes. Sigurd morreu a flechadas no campo de batalha. Magnus teve sua cabeça arrancada e Eric seu caça explodido no ar durante a guerra. Mas no final de tudo, foram para Valhalla, onde tiveram uma recepção grandiosa. Sobre Harold Jenkinson, ele segue em órbita, olhando para sua terra prometida. A única coisa que ele pode fazer é esperar. E cá entre nós, ele faz isso muito bem. Quem sabe um dia ele volte e reclame o que é seu. Essa não é uma história que vai mudar a sua vida, porém é uma história interessante para quem quer ler uma coisa para se divertir. Temos aqui o Garfienes colocando o Deus do Trovão para enfrentar uma tripulação de vikings zumbis e destrutíveis. É um roteiro simples, mas legal. Garfienes nessa história coloca um adversário tão poderoso que nem os Vingadores todos reunidos são capazes de derrotar, e muito menos o Thor sozinho. Por sorte, nosso mago Doutor Estranho sabe, um contrafeitiço capaz de acabar com os zumbis, utilizando o mesmo sangue que foi utilizado para deixar os vikings imortais. Nisso eles precisam ir atrás de ancestrais do velho mago. Garfienes usa Sigurd, Magnus e Eric para colocar certas críticas sociais sutis, como por exemplo Sigurd, uma mulher oprimida pelos homens, os homens que não deixam uma mulher seguir seus sonhos. Claro, porque claramente no ano de 1003 d.C., na sociedade nórdica, o sonho de uma mulher era ir para o campo de batalha e saquear. Bom, já com Magnus, ele faz uma crítica ao fanatismo religioso da Igreja Católica, enquanto com Eric, mais contemporâneo, Ennis de certa forma humaniza o povo alemão, já que por mais que Eric estivesse na Segunda Guerra Mundial do lado nazi, ele era totalmente contra o bigodinho e estava torcendo para que o regime caísse. Ou seja, nem todo alemão era nazi, muitos só estavam cumprindo ordens, por mais que eu ache isso questionável também. Claro que no final ele teve sua punição à morte. O tema favorito de Ennis é guerra. Ele não perde a oportunidade de pôr isso em seus quadrinhos. Eric foi essa brecha. A maneira visceral que é abordado esse quadrinho eu particularmente gosto. Tudo é muito expositivo, uma violência gráfica expositiva, um inferno na Terra. Isso passa muito além do roteiro, mas sim pelo Glenn Fabry. A capacidade do Fabry para desenhar vísceras é impressionante. Essa dupla funciona, afinal, o Ennis tem esse estilo, digamos, sujo, palavrões e tripas. Eu gosto do selo Max. Infelizmente ele acabou. É isso aí, esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem o like, se inscreva no canal por favor e comentem aí embaixo o que estão achando dos vídeos. Deem sugestões de histórias que vocês querem ver e se engajem no canal. E bebam água.